E aí, salve! Semana de Libertadores, ou seja, foram definidos os semifinalistas. O Botafogo eliminou o São Paulo na quarta-feira no Morumbi nos pênaltis. O jogo terminou em 1-1 no tempo normal, havia sido 0-0 lá no Engenhão. E nos pênaltis 5-4 pro Botafogo. Duas coisas puderam ser observadas, pelo menos na minha opinião. Você pode dizer qual é a sua aí embaixo, né? Dê aí sua opinião, gostaria de saber. Seria muito legal assim a gente trocar ideias, assim, trocar opiniões, né? Aqui não é uma imposição, acho que tá tudo certo, cada um ter sua opinião. Na minha opinião, ficaram claras duas coisas, né, nesse confronto aí entre Botafogo e São Paulo. Ficou claro, primeiro, a superioridade, né, do Botafogo, até pela janela, pela questão financeira que o Botafogo está vivendo e que o São Paulo está vivendo. Então, essas duas coisas eu acho que ficaram claras no confronto, né? Mas, por outro lado, também ficou claro para mim que, apesar de toda a diferença, o Botafogo acabou passando nos pênaltis, no limite. Ou seja, o São Paulo igualou, né? Acabou igualando o confronto na vontade. A torcida compareceu, 60 mil, mais de 60 mil pessoas lá no Morumbis. No entanto, o que faltou foi em campo, né? Eu acho que o São Paulo esbarra aí nos limites. Acho que é uma equipe boa. Eu acho que o elenco do São Paulo é bom, mas eu acho que ali ainda fica faltando um peso maior, né? Até pelo momento que está passando. Mas quem teve as principais chances de passar no confronto, para mim, na minha opinião, você diga a sua, foi o São Paulo. O São Paulo teve uma noite muito ruim na quarta-feira, né? Uma sucessão de erros. Acho que o Botafogo, tecnicamente, praticamente dominou o confronto, mas quem desperdiça muita coisa foi a equipe do São Paulo, né? Pela disparidade aí técnica, eu acho que o Botafogo poderia ter feito mais, mas tá aí, o Botafogo está na semifinal, vai enfrentar a equipe do Penharol, uma equipe que eliminou o Flamengo. O Flamengo é outra, né? Ou foi outro assunto aí da semana de eliminação do Flamengo. Essa não foi na quarta, foi ontem, né? Os dois jogaram ontem. O Flamengo que perde de 1-0 no Maracanã, vai com 0-1 para lá, e 0-0 lá no Uruguai, não conseguiu fazer o gol, não conseguiu reverter o placar e está eliminado. A equipe do Flamengo, que já pelo segundo ano consecutivo não está fazendo uma boa temporada, né? A cobrança, a pressão é muito grande em cima da equipe do Flamengo, principalmente pelo elenco que tem, né? Então, todo mundo está sempre esperando aí que o Flamengo vá desenvolver o futebol à altura do que ele tem de elenco, por exemplo. Então, o elenco é muito bom, mas o time ainda não chegou onde gostaria, né? Onde os flamenguistas gostariam que chegasse, né? Na outra semifinal teve também os dois brasileiros envolvidos. Esse jogo foi na quarta-feira mesmo. O Galo eliminou o Fluminense lá em Minas, batendo o Fluminense por 2-0. Havia perdido por 1-0 no Maracanã, faz 2-0, inverte o resultado e está na semifinal para enfrentar o River Plate, que eliminou o Colo-Colo, vencendo por 1-0 na Argentina e tendo empatado por 1-1 lá no Chile. Se você curtir aí, não deixe de dar o like, não esqueça aí do like, né, e se inscrever no canal, dá aquela força aí, dá a sua opinião também, participe, que time você torce, o que você acha sobre o assunto, você acha que foi merecida, que as classificações foram merecidas, você já esperava essas classificações, essa semifinal, né, tanto da Libertadores, daqui a pouquinho vou falar da Sul-Americana também. Palpites, então aí temos de um lado, né, só para ficar claro, de um lado vai ter aí Galo enfrentando o River Plate da Argentina. O primeiro jogo é em Minas, então o Galo faz o primeiro jogo em casa, que será no dia 22 de outubro, lá para o fim de outubro. E o segundo jogo no dia 29 de outubro, será lá na Argentina, no Monumental de Núñez. Então o Galo decide fora, precisa fazer o resultado em casa. Na outra perna, o jogo será entre Botafogo e Penharol. O Botafogo também decide fora, então os dois brasileiros aí da semifinal da Libertadores decidem fora. Então o primeiro jogo é no Newton Santos, no dia 23, e o segundo jogo é no dia 30, lá no Uruguai, no Campeão del Siglo. Quem vocês acham que vai para a final?
Poderão ir 2 brasileiros, poderá ir um só ou nenhum, e um Uruguai e um argentino. Tudo pode acontecer. Eu já vou dar meus pitacos aqui. Sem a primeira perna, são 2 jogos sem o primeiro jogo. Eu acho que o River Plate é o favorito, principalmente porque decide em casa. Mas ainda não tivemos o primeiro jogo, então se o Galo fizer o resultado em casa, mas eu acho que o River é levemente favorito, tá? Levemente. Então, isso é palpite só, tá? Não sou vidente nem nada, isso é palpite. Pitaco. Para a segunda perna, acho que o Botafogo é o favorito, mas precisa tomar muito cuidado, não efetivamente estará garantido. Acho que o jogo muito difícil lá no Uruguai, mas o Botafogo é uma equipe ofensiva, então se fizer um resultado importante em casa, no Engenhão, pode conseguir aí a classificação lá no Uruguai, né? Porque o que aconteceu com o Flamengo não fez o resultado em casa, inclusive perdeu em casa. Eu acho que serão jogos duros, mas que eu acho que existe aí um favoritismo para o Botafogo. Existe a chance dos 2 brasileiros fazerem a final, né? Mas esses são os meus pitacos, você pode colocar o seu aí, por favor. Então, dê aí a sua opinião, se você quiser, e aí a gente vê depois, quando os jogos forem realizados. River Plate é uma equipe também que se reforçou muito para essa Libertadores e tem a chance de decidir em casa. Então, caso o River Plate passe para a final, a decisão será no Monumental de Núñez, jogo único, partida única. Então, seria aí o River Plate vindo aí muito forte para tentar conquistar essa Libertadores. Teve Sul-Americana, o Corinthians venceu o Fortaleza por 3-0 em casa, havia vencido por 2-0 lá em Fortaleza já o primeiro jogo, no agregado 5-0, Corinthians está na semifinal da Sul-Americana para pegar o Racing que perdeu aqui para o Atlético Paranaense por 1-0, mas ontem lá na Argentina, o Racing, no Presidente Perón, na Argentina, o Racing goleou o Atlético Paranaense por 4-1 e no agregado 4-2 passou então para as semifinais. Então, confronto duríssimo aí entre Corinthians e Racing. O primeiro jogo é em São Paulo, na Neoquímica Arena, então Corinthians manda o primeiro jogo e vai decidir fora no Presidente Perón. E aí a outra semifinal ficou entre Cruzeiro e Lanús. O Cruzeiro que passou pelo Libertad vencendo fora, lá no Paraguai, no Defensores del Chaco, por 2-0 e empatou em Minas por 1-1 no agregado, então foi 3-1 Cruzeiro. O Cruzeiro está na semifinal para enfrentar o Lanús, que eliminou o Independiente Medellín nos pênaltis 6-5. O primeiro jogo havia sido 0-0 em La Fortaleza e o segundo jogo no Atanásio Girardot foi 1-1 e aí o jogo foi decidido nas penalidades. Então o Cruzeiro enfrenta o Lanús. Essa é a semifinal da Sul-Americana. Palpites? Bom, acho que Racing e Corinthians acho um confronto mais igual. Acho que é um confronto bem complicado ali para a equipe do Corinthians. E Racing vem jogando um bom futebol. Eu acho que o Corinthians, fazendo o resultado em casa, tem grandes chances aí de passar. Mas eu acho um confronto bem equilibrado. Cruzeiro e Lanús, acho que o Cruzeiro é levemente favorito, mas tem que decidir fora também. Então tem que fazer o resultado em casa. Acho que sempre tem que fazer o resultado em casa. Acho que o resultado em casa é muito importante. Mas acho que o Cruzeiro ainda assim é levemente favorito. Acho o confronto do Corinthians um pouco mais dureza, mais igual. Beleza? Então é isso. Se você gosta de conteúdo sobre futebol, de palpites, de pitacos, ou até mesmo saber aí os resultados, o que aconteceu, o que vai acontecer, por favor, se inscreva aí no canal, ative o sininho para notificações e seja sempre bem-vindo, bem-vinda por aqui. Esse fim de semana tem Brasileirão, rodada 28 ou a 28ª rodada. Rodada interessante aí, o Campeonato Brasileiro se afunilando, chegando ao fim. E eu agradeço você aí por chegar até o final do vídeo, por assistir até o fim. Muito obrigado, um abraço, bom fim de semana a todos e tudo de bom aí para vocês. Até mais, até a próxima. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.